Fala pessoal, seja bem-vindo. Hoje a gente queria estar trazendo uma notícia muito boa aqui, mas ainda não é esse dia, né? Então hoje a gente vai mostrar para vocês a nossa insatisfação com a MRV. A gente trouxe um compilado de coisas de outros moradores do condomínio nosso também. E a gente vai mostrar também o quanto a gente está sendo enganado para você que está aí do outro lado não ser enganado pela MRV igual a gente está sendo. Então você vai entender todo o processo, mas a insatisfação de todos é muito grande. Beleza? A gente vai mostrar tudo aqui direitinho. O que acontece? Desde que compramos o apartamento, né, e todos os moradores, no caso, né, porque a gente está aqui falando, mas a gente está representando algumas outras pessoas também que moram lá no condomínio. E aí a gente tem um grupo, né, dos moradores e nesse grupo as pessoas têm compartilhado as informações. Então a ideia é que o condomínio fosse entregue em duas fases. A primeira fase do bloco 1 ao 6 e a segunda fase do 7 ao 22, que é o nosso caso, que o nosso bloco é o 21, então a gente está nessa segunda fase. Mas o que acontece? Desde que o pessoal comprou, foram passadas diversas datas previstas para a entrega das chaves. Pelos corretores, por pessoas que foram lá fazer vistoria, deram informações muito diversas, assim. Então a gente está muito confuso, com muita data misturada. Desde julho de 2020 tem sido essas promessas. E quando a gente ia fazer a visita na obra, né, que era para conhecer um apartamento, conhecer a obra e tudo mais, a gente foi. A corretora que tinha marcado com a gente não foi. Ela falou pra gente na hora do evento, porque a gente ligou pra ela, ela não foi, né? A gente já tinha mobilizado até a arquiteta pra ir com a gente e tudo mais. Não foi, não avisou nada, a gente que teve que ligar. E aí a desculpa foi que a gente não pôde fazer uma visita porque já seriam as vistorias em agosto de 2020. Nós As estamos em vistorias janeiro. seriam feitas em julho, quando a gente estava marcado, que eles não iam fazer a nossa visita na obra, porque na verdade já estavam fazendo as vistorias, porque a previsão de entrega seria para agosto. Então em julho a gente não fez a nossa visita na obra, porque foi informado que a gente já seria comunicado da vistoria, porque em agosto entregaria as chaves. Agosto de 2020, nós estamos já fim de janeiro de 2021. Então assim, um monte de mentirinha, um monte de conversa mal falada, um monte de informação que não bate. E aí nós estamos falando de um condomínio com 440 apartamentos. 440 famílias com informações diversas, todo mundo ansioso, todo mundo se programando para mudar. Vocês vão ver aí os vídeos da gente se programando e tudo mais. Então assim, como é que faz? Em quem a gente acredita? Quem é que fala? Os canais de atendimento que falam lá, procura informação no canal de atendimento que a gente passa certinho. Comenta aqui embaixo se algum dia você ligou no canal de atendimento e eles resolveram exatamente, que responderam todas as suas dúvidas, porque com a gente nunca aconteceu. Inclusive, já vale ainda reclamar do atendimento, porque a gente teve um problema lá com o nosso kit de acabamento, que a gente levou quase um ano para eles resolverem um problema que todos os dias a gente tinha que ligar. Levou quase um ano para resolver uma coisa que era simples, era apertar um botão assim, olha, tá tudo certo, colega. E é problemático. Depois a gente pode falar sobre esse problema também aí. Então, enfim, nesse grupo, o pessoal do bloco 1 ao 6, que era quem ia fazer essa mudança, essa entrega, né, da primeira fase, começou a ser chamado para as vistorias. E a gente, graças a Deus, começou as vistorias, então logo, logo vai resolver. Só que o pessoal começou a divulgar algumas fotos e algumas coisas do que eles encontraram de erros, de coisas indevidas que estavam no apartamento que eles foram fazer vistoria. E aí nós vamos mostrar as fotos aqui pra vocês, nós vamos colocar. E assim, erros muito grotescos. Erros que não tem nada a ver com fase final, né, de entrega. Porque a gente é morador, a gente é leigo, a gente não é engenheiro. Então nosso negócio é chegar num apartamento pra vistoria final com o apartamento funcionando. Com tudo bonito, com tudo no lugar. Então quando a gente chega lá e encontra uma janela que não fecha porque tá fora do alinhamento, esquadria amassada, piso trincado, azulejo mal colocado, com diferença em rejunte. Gambiarra no banheiro. Eles prometeram 4... A gente vai mostrar a foto agora, pode ver aí. São 4 pontos de água no banheiro. Aí tinha 3, uma pessoa reclamou, eles emendaram com um cano. Fizeram uma mangueirinha lá pra falar que aquilo era o 4º ponto de água. Vergonhoso, assim. São só 3 pontos, na verdade, que tem lá. Mas no memorial descritivo são 4. Então, assim, coisa ridícula. As esquadrias tudo suja, cheio de massa, amassado, uma sujeira. Parecendo que bateu alguma ferramenta, alguma coisa ali, um amassado horroroso. A gente vai mostrar pra vocês também. Então, assim, na vistoria, é normal ter coisas que estão fora do que você imagina e você pedir um reparo? Sim, normal. A vistoria é pra isso. É pro morador ir lá,
ver o que está fora e pedir um conserto. Tudo bem. Só que coisas que estão fora, mas coisas que são óbvias, que qualquer pessoa que não tem conhecimento nenhum, que chega lá e vê, bate o olho e vê aquilo assim, não precisa nem de conhecimento técnico para reconhecer um erro daquele, é um absurdo. Porque parece que ficam tentando, vai que passa, sabe? Vai que o morador não vê, vai que passa. E aí, ok, tem garantia e tudo mais, mas aí depois que você muda, você percebe que o negócio tá errado, você aciona uma garantia, uma manutenção, você já tá morando, aquilo vai sujar seu apartamento, aquilo vai causar um transtorno dentro da sua casa, e um apartamento MRV é um apartamento pequenininho. É um buraco na parede que faz, você acha sujeira no resto da casa pelo menos uma semana. Então, assim, se são coisas óbvias que estão erradas, cadê os engenheiros da obra que devia estar vistoriando o que acontece, que devia estar acompanhando o que os prestadores de serviço estão ali fazendo, né? Tipo assim, tem pedreiro, tem pintor, tem eletricista, tem encanador, tem uma equipe toda para mexer nesse apartamento. Assina, né? Quem que projeta isso? A pessoa que vai acompanhar o que esses prestadores de serviço estão fazendo. Então, esses erros estão muito fora. É a mesma coisa de você ir no médico e falar, olha, eu preciso fazer uma cirurgia. Aí fala, não, beleza, sua cirurgia tá autorizada aqui, eu vou colocar meu filho de 6 anos pra fazer ela, não sei. Exatamente. É isso. E assim, né, colocar o filho de 6 anos pra fazer não é uma comparação besta, porque de fato tem coisa lá que assim, é estúpido, é ridículo, como é o exemplo da janela. Qualquer pessoa sem conhecimento nenhum fecha a janela, abre a janela, a função da janela é essa, ela fecha e ela abre. A janela tá emperrada, a janela não sai do lugar. Você fecha a janela, embaixo ela encosta, em cima ela tá com um vão enorme, a janela não fecha por completo. Então assim, é sério que precisa esperar o morador chegar lá pra ver uma coisa ridícula daquela, pra reclamar, pra consertar? Já não é o tipo de erro que qualquer pessoa podia olhar, já consertar e mostrar pro morador o negócio funcionando? E isso ainda atrasa todo o resto do processo. Exato, porque cada erro desse que poderia ser mexido antes, poderia ser corrigido antes de mostrar para o morador, e aí impedir que o morador entrasse com uma reclamação dessa vistoria, e aí impedir ter que fazer uma revistoria, porque depois que eles consertam, você tem que voltar lá para ver se realmente foi consertado. Entende que isso só vai atrasando? São coisas muito óbvias que se eles mostrassem na vistoria que já estava tudo certo, o índice de aprovação na primeira vistoria ia ser alto, ia ser lá em cima e a gente ia estar mudando logo. Então assim, um monte de absurdo. E aí, pra completar... Esse é isso foi o que a gente viu das vistorias, né? Agora, o ponto-chave de todo o contexto, de todo o manifesto, porque é isso mesmo, teve um manifesto, nós tivemos que ir lá publicamente na porta, todas as mídias da nossa cidade dispararam os comentários, né, dispararam a notícia, a gente teve que ir na porta do condomínio com um carro de som, a gente teve que ir na porta do escritório onde eles fazem as vendas com um carro de som para manifestar, pacificamente, obviamente, mas para manifestar em relação a a coisa mais ridícula que você vai ouvir nos próximos 15 anos. Fizemos uma reunião online, né, uma assembleia online de implantação do condomínio que foi realizada em novembro, no início de novembro, dia 6 de novembro, se eu não me engano. Então, essa assembleia online está registrada em vídeo e tem uma ata registrada em cartório sobre essa assembleia, né, com os moradores que assistiram e tudo mais, as informações que foram passadas, que foi a assembleia que escolheu o síndico, o subsíndico, os conselhos e tararã. E nessa assembleia foi passado pra gente as datas de entrega, teoricamente definidas já, né, porque estamos numa assembleia, um advogado falando, a equipe da MRV falando, mostrando a cara das pessoas. Está registrado em cartório e temos o vídeo também. Exato. E aí, nessa reunião, foi dito que a primeira fase seria entregue em dezembro, que é esse bloco 1 ao 6, e a segunda fase seria entregue em fevereiro, porque tem o prazo dos AVCB, né, que é o alvará de vistoria do Corpo de Bombeiros, e aí com esse alvará é que dá a liberação do ABITSE, que é o documento que permite que a gente mude para esse lugar. Alvará do Corpo de Bombeiros liberado, tudo mais. Então, não entregaram em dezembro a primeira fase, porque o ABITS tem lá um prazo para poder ser entregue, uns dias úteis na prefeitura. Por conta de Natal e Ano Novo, a prefeitura entrou em recesso. Até aí, beleza, a gente entende que a prefeitura tem dessas coisas, então a gente esperou. Quando entrou em janeiro, tava demorando, fomos procurar saber, pedimos ajuda da síndica, inclusive, para procurar informação do que estava acontecendo, que o ABITS não estava sendo liberado dessa primeira fase. Descobrimos nesse momento que o ABITS está paralisado porque existe um bloqueio, né? Uma barreira lá do Codal, que é a empresa de desenvolvimento de águas aqui da nossa cidade, porque o Codal foi lá vistoriar e o Codal encontrou irregularidade na caixa de distribuição de água do condomínio. Detalhe,
a caixa de água não consegue suprir todos os apartamentos. Fizeram um projeto de uma caixa de água que não é suficiente para a quantidade de moradores. Esse projeto foi aprovado, essa caixa d'água que não funciona para a quantidade de moradores foi construída, precisou chegar o Codal para fazer uma vistoria já com o negócio tudo feito, com dinheiro gasto, com tudo pronto lá, teoricamente pronto, para poder avisar que estava irregular, que a caixa d'água não era com volume de água suficiente para os 440 apartamentos que tem lá. Gente, era para a gente estar pegando, o pessoal da primeira fase, era para estar pegando chave essa semana. Não conseguiu pegar porque a caixa de água não é suficiente para a quantidade de moradores do condomínio. É sério que ninguém viu esse erro? Agora imagina a pessoa que já sabe que vai mudar em janeiro e entregou o contrato de aluguel, por exemplo, em dezembro. Teve vários moradores. Imagina a pessoa que vendeu a casa que tinha porque comprou um outro apartamento. Para morar no condomínio fechado, num apartamento que é mais seguro e tudo mais. E aí tá sem a casa própria, teve que fazer um contrato de aluguel que não é de poucos meses, contrato de aluguel de 6 meses a 1 ano pelo menos. Vai ter que pagar uma rescisão do contrato, sabe Deus quando a MRV resolver liberar essas chaves. Então assim, a gente tá pagando evolução de obra por meses e meses de coisas que já poderiam ter sido resolvidas previamente. E quanto mais demora, mais a evolução de obra fica cara. Exato. A gente paga mais caro a evolução de obra e a obra está ainda na evolução porque as pessoas não estão fazendo o que precisa ser feito para evitar esses erros. Então, quanto mais erros, quanto mais correções, mais tempo demora para entregar e mais tempo a gente está pagando a evolução de obra, que é um juro, que é uma taxa que não vai para lado nenhum, porque não abate do nosso financiamento, não abate da nossa entrada, não abate em nada, é só juro mesmo que a gente está pagando. Então entende que a gente está pagando juro de uma coisa que poderia ter sido evitada, que a primeira fase podia estar esse fim de semana agora arrumando caminhão de mudança para poder mudar, porque essa semana era para ter sido entregue a chave deles, e a gente que é da segunda fase, pior ainda, porque a gente nem tem previsão. Porque se a primeira fase ainda nem pegou chave e não está liberado para mudar, depois que eles mudarem, é aí que vai começar a vistoria do bloco 7 ao 22. Até fazer a vistoria desse tanto de bloco, até liberar para todo mundo mudar. Então, pra gente que ia ser fevereiro, a gente já entendeu que não vai ser fevereiro, porque fevereiro é depois da manhã. Então a gente já sabe que não vai mudar em fevereiro, porque nem o pessoal que era para dezembro mudou até agora. Então, assim, é uma sequência de erros grotescos que só tá fazendo a gente atrasar mais ainda a nossa mudança. Nós estamos com um apartamento inteiro desmontado aqui na casa dos meus pais, porque não tem onde colocar as coisas, porque a gente, infelizmente, ainda tá aqui, né? E que bom que a gente tem esse lugar. Infelizmente, a gente acreditou que as vistorias seriam feitas lá em julho, né? Porque foi passado isso pela corretora, que quando foi vender pra gente, eu nunca vi uma pessoa tão boa. Agora, domingo ela respondia, ligava. Agora, depois que a venda tá feita, a comissão tá recebida, meu irmão. Pessoal, todo mundo falando, corretor depois que vendeu, esquece, você quase não vai achar. Quando achar, vai ser para dar informação nada a ver, porque já tá vendido, mas eles não estão preocupados com a gente. Então, assim, é ridículo, né, gente? Pelo amor de Deus, o pessoal que trabalha com venda sabe que o pós-venda é muito importante. Então, nós vamos mostrar agora para vocês alguns vídeos que foram feitos desse manifesto, que o manifesto foi feito na sexta-feira, né, no horário do almoço, inclusive para ver, né, o horário que os moradores conseguiam ir. Não foram todos os moradores, porque estamos numa pandemia, a gente tem noção que não pode aglomerar, a gente tem noção que não é por conta de uma situação ruim que a gente vai desconsiderar uma situação real e problemática que a gente está vivendo. Então concentrou em pouquíssimos moradores, todo mundo com máscara, com distanciamento, tentando manter o máximo da condição que dava, né, em área aberta, porque a gente estava na rua, para tentar que esses poucos moradores pudessem manifestar a sua indignação com a falta de responsabilidade da construtora, a falta de informação, informações falsas, né, informações que não condizem com o que está combinado, com o que foi passado de data para a gente que não está sendo cumprida. E eu acho que essa questão da caixa d'água foi a gota d'água, literalmente, assim, porque já estava todo mundo assustado com as vistorias, com o nível das coisas que estavam na vistoria. E aí chegou nesse ponto da caixa d'água e falou, gente, é um absurdo, né? Não dá para deixar passar esse tipo de coisa. Então, assim, assistam aí, deem uma olhadinha nas fotos, nos vídeos e no nosso manifesto lá e tirem as conclusões de vocês. E vale citar o descaso de todos os responsáveis da MRV com o qual falou com a gente, né? Os que falaram, né? Porque na porta eles até bateram a porta né, da entrada ali na nossa cara, não quiseram falar com a gente, ficou todo mundo lá pra dentro, ninguém se apresentou pra falar nada com a gente. E aí depois a gente foi
para o escritório da MRV. E aí lá na porta do escritório, uma única pessoa saiu, né? E aí conversou e tudo mais, e quis agendar uma reunião e tudo mais. Então a gente tá nesse ponto. Uma pessoa se apresentou, né, para conversar e para tentar resolver. E aí essa pessoa ficou de organizar uma reunião que, se eu não me engano, vai acontecer na próxima terça-feira agora, hoje é sábado. Então na próxima terça-feira me parece que vai acontecer uma reunião com alguns representantes, com os representantes da MRV, representantes dos moradores, para ver o que consegue fazer e o que eles vão conseguir agilizar e se de fato eles passam uma data certa pra gente. Com base em tudo que tem que fazer, quanto tempo eles vão levar para fazer, para poder entregar de fato a primeira fase e já agilizar as vistorias para a segunda fase. Então vamos ver. Queremos nossas chaves MRV e nossas vistorias e nossas revistorias, os consertos dos nossos apartamentos, das gambiarras que vocês fizeram. Estamos esperando a ligação de vocês. Nós pagamos caro, não merecemos apartamento cheio de gambiarra e tanto defeito. Nossas janelas não fecham de tão tortas. Nossos reservatórios de água que até hoje não iniciaram a ampliação. Estamos esperando, queremos nossas chaves. Dia 31 tá aí, depois de amanhã, cadê nossas chaves? Cadê? Queremos nossas chaves, estamos pagando por isso. Nós iremos atrasar a entrega da chave? É isso mesmo? Vocês irão atrasar a nossa entrega? Por conta de gambiarra e serviço mal feito? Nossa entrega da chave era para depois de amanhã, de acordo com o nosso contrato com a Caixa. Vocês vão extrapolar o limite, esperar os 180 dias de atraso. É isso que vocês querem? É o mínimo que vocês podem fazer, dar satisfações. Ninguém nunca aparece, ninguém nunca dá satisfação. Precisamos de satisfação, é o mínimo. A caixa d'água está aqui parada. O reservatório está parado! Precisamos de satisfação! Queremos ampliação dele para ontem, conserto dos apartamentos. Não comprem direito de ser registrado. Não receber satisfações. Vocês estão entregando coisa que não presta para leigo. Isso é má fé. Isso é falta de caráter. A gente não está pagando barato no apartamento dele, não. Não está pagando. Bom, gente, então é isso. Vocês viram aí o vídeo, viram as fotos, né? Para mostrar mesmo que a gente está falando, que é o que a gente está vendo, né? Não fizemos ainda a nossa vistoria, porque o nosso bloco é 21. Essas informações que a gente tem são dos outros moradores que já fizeram a vistoria, mas que encontraram todas essas irregularidades aí que vocês puderam ver no vídeo. E aí, depois que esses vídeos da manifestação e tudo mais foi divulgado, né? Porque aí canais, jornal, outras coisas aqui, rede social, foi divulgada essa manifestação, a gente começou a receber informações dizendo que essa manifestação tinha sido feita com apoio de outras construtoras da cidade para querer desmoralizar a MRV, que tinha até carro de som, porque isso foi pago e tarará, tarará. Realmente, tem um carro de som. Esse carro de som é do pai de uma das moradoras, inclusive. Então, ele cedeu esse carro de som pra gente levar lá, pra poder colocar faixa e tudo mais. Não sei se vocês perceberam, mas os cartazes foram feitos à mão, a faixa foi pintada à mão, o caminhão foi gratuito do pai de uma das moradoras. A gente não tá fazendo manifestação em prol de construtora nenhuma, porque se a gente quisesse fazer em prol de outra construtora, a gente tava morando em lugares de outras construtoras. Que entregariam nos prazos e faria... Bem feito, pá, né? Assim, não faz sentido a gente estar apoiando outras construtoras se na verdade a gente comprou da MRV. A gente queria estar vindo aqui falar bem da MRV, que entregou adiantado, que entregou tudo bonitinho, que tá maravilhoso, mas vocês não ajudam, né? Não colabora. Como é que faz? MR vergonha, né? O único proveito que a gente queria tirar era da nossa casa. Era ter sossego na nossa casa. Esse era o único proveito que eu queria estar tirando nesse momento. Então, assim, estamos aguardando informações, estamos aguardando notícias dessa reunião que vai acontecer na terça-feira, parece que com chefes, com representantes aí da MRV e representantes dos moradores. E assim que a gente tiver mais informações, a gente volta aqui também para compartilhar com vocês. Por quê? A gente entende que, da mesma forma, e a gente já citou aqui antes,
que a gente buscou muitos vídeos e muitas coisas na internet para fundamentar o que a gente queria, para buscar, para inspirar e tudo mais, é importante a gente falar da parte ruim também, porque se a gente descobre a parte ruim só depois que a gente tá morando lá dentro, aí é ruim. E é muito ruim, porque aí já não tem muito o que fazer. Então, que esse vídeo sirva de alerta, que a gente espere respostas. Se você tá passando por problemas na MRV também, tamo junto. Compactue com a nossa causa, né? Comenta aí qual é o seu problema. Se quiser pôr as fotos de como é que tá suas vistorias e tudo mais, fiquem à vontade aí, e é isso. E para ficar mais leve, assiste os outros vídeos. Às vezes tem alguma coisa que vocês vão querer aproveitar no apartamento MRV de vocês se eles entregarem. Certo? Tchau, gente. Até a próxima.